Ela olhou para ele uma última vez. Com os olhos cheios de dor e o ventre cheio de vida. E sussurrou: eu te daria tudo. Mas você não me deu nada. Às vezes, acreditamos que o sucesso consertará as partes de nós que temos tanto medo de confrontar. Sebastián Mendoza construiu um império. Ganhou milhões e nunca olhou para trás, até a noite em que a viu novamente. 3 anos após o divórcio brutal. Ele entrou no restaurante mais exclusivo da cidade e viu sua ex-esposa grávida servindo mesas. O que aconteceu depois destruiu tudo o que ele achava que sabia sobre poder, arrependimento e amor. Antes de começar, diga-me nos comentários o que você deve fazer se a pessoa que você afastou aparecer novamente, com o filho de outra pessoa. Você ficaria, ou iria embora novamente? Vamos começar. Estava chovendo no dia em que Isabela assinou os papéis do divórcio. Não a chuva tranquila e romântica que te faz querer dançar na cozinha. Mas aquela que parece pessoal. Fria, afiada como uma agulha. Como se o céu a estivesse punindo por ter esperanças demais. Ela estava no saguão de mármore do escritório de advocacia. A tinta de sua assinatura mal havia secado e suas mãos tremiam não de tristeza, mas de algo mais profundo. Humilhação. Exaustão. Dor por amar alguém que viu você como uma perda colateral. Eu juro, ela disse com a voz trêmula, que você nunca mais me verá. Sebastián não se mexeu. Seu terno de $1000. Seu relógio de platina. O sorriso presunçoso nos lábios, tudo permaneceu intocado pela dor dela. Perfeito, respondeu ele, sem nem olhar para ela. Uma mulher a menos para se preocupar. E com isso ele se virou e foi embora, de volta ao seu império. Ao seu luxo, à sua solidão cuidadosamente controlada. Isabela ficou paralisada perto das portas giratórias, observando o homem que ela um dia pensou ser seu futuro desaparecer como um fantasma na chuva. Ela não contou a ele. Não sobre náuseas à noite. Não sobre o calendário, que ela verificou 3 vezes. Não que, apesar de tudo, a vida tivesse simplesmente criado raízes nela. Porque ela sabia de uma coisa com certeza. Sebastián Mendoza não queria um filho. E ela, nunca no mundo ela se sentiu tão sozinha. No entanto, 3 anos depois, no lugar que ele menos esperava, ela apareceria diante dele novamente, segurando uma garrafa de vinho, e um segredo que o destruiria. Ela se lembrava do peso exato da caneta em sua mão, do metal frio pressionando seus dedos trêmulos, enquanto assinava seu nome e rompia sua última ligação com ele. Naquele escritório de mármore brilhante, Isabela sentiu uma dor aguda nas costelas, como se seu coração estivesse sendo cuidadosamente removido, pedaço por pedaço, até que tudo o que restasse fosse uma casca vazia da mulher que ele um dia jurou proteger. Durante 5 anos, ela construiu seu mundo em torno de Sebastián Mendoza, um homem cuja ambição ardia mais forte que o sol. Que lhe prometia tudo, mas não lhe dava nada além de sua ausência. Ela trocou sua carreira como professora de arte pelas festas de cobertura dele. Ela pintava sorrisos na solidão dele e iluminava as salas de reuniões com suas risadas. Sempre seu acessório perfeito, belo, atencioso, invisível. Então chegou a noite em que ele proferiu seu verdito com uma voz tão fria e definitiva quanto o martelo de um juiz. Crianças são uma distração. Emoções são um fardo. Se você não entende isso, talvez não seja a mulher que eu quero. Ele entregou a ela os papéis do divórcio como um presente gentil, sem drama no tribunal. Sem vozes elevadas, apenas calma gélida e instruções pré-assinadas sobre como desaparecer. Naquela noite chuvosa, Isabela saiu na chuva sem guarda-chuva. Cada gota que caía em seu rosto era uma condenação. Como se o próprio céu estivesse condenando sua esperança. Ela ficou parada na beira da estrada enquanto carros de luxo passavam em alta velocidade sem apontá-la com os faróis. As últimas palavras de desprezo dele passaram por sua mente, uma mulher a menos. A cidade parecia estar-se fechando sobre ela. Os táxis diminuíram a velocidade. Os pedestres desviaram o olhar. Até o vento carregava o sussurro da traição. Ela se perguntou se Sebastián teria parado em algum lugar de uma cobertura elegante. Apenas o tempo suficiente para se arrepender da crueldade de sua promessa impossível. Mas ela já sabia a resposta. Arrependimento era uma fraqueza que ele se recusava a tolerar. Enquanto caminhava penosamente de volta para o pequeno estúdio que mal podia pagar. As lembranças voltaram à tona, manhãs de domingo de pijama de seda. Rindo sobre torradas queimadas. Os dedos dele se enroscando nos cachos do seu cabelo. Aqueles momentos pareciam uma eternidade. Agora eram cacos de vidro brilhando a seus pés. Cada caco um lembrete de que às vezes as pessoas que você ama se tornam estranhas num piscar de olhos. Mas, por baixo dos cacos, algo começou a se agitar, uma centelha frágil e incontrolável de autoestima. Ela percebeu que nenhum acordo legal poderia definir seu valor. Ela era mais do que uma assinatura.
Mais do que um ornamento na vida dele. E a dor em seu peito, a dor que antes significava apenas perda, despertou nela o primeiro impulso pulsante de renovação. Nas semanas seguintes, Isabela recuperou suas manhãs. Recomeçou a pintar, não galerias repletas de expectativas grandiosas, mas pequenas telas que refletiam pós do sol e sonhos de infância. Reencontrou amigos que havia abandonado. Redescobriu o sabor de um simples café em um café lotado. É quando se olhou no espelho. Não viu a esposa que havia desaparecido, mas uma mulher aprendendo a se sustentar, mais sábia, mais forte, inegavelmente viva. Mas enquanto Isabela dava seus primeiros passos hesitantes em direção à cura, Sebastião Mendoza voava mais alto do que nunca, fechando contratos multimilionários, aparecendo em capas de revistas e sendo adorado pela elite por sua perseverança. Ele havia-se convencido de que o sucesso preencheria todos os vazios que sentia. No entanto, lá no fundo, havia uma pergunta que ele se recusava a fazer. 3 anos depois, em uma noite que ele pensou que seria sua maior celebração, Sebastião entrará naquela mesma cidade de chuva e ambição, e verá em seus olhos uma verdade que ele não pode mais ignorar. Sebastião Mendoza estava diante das janelas panorâmicas de sua cobertura em Manhattan, com uma taça de uísque single malt na mão, observando a cidade à sua disposição. 3 anos atrás, ele teria dito que tinha tudo: um império de hospitalidade de $500 milhão, uma frota de Bentleys pretos, um Rolodex repleto dos nomes mais poderosos do mundo. Cada negócio que fechava soava como um sino de vitória, um telefonema que disparava fogos de artifício em seu peito. Mas hoje, o brinde morreu em seus lábios. Lá dentro, o salão reluzente fervilhava de aplausos. Um noticiário digital anunciava sua mais recente aquisição, uma rede de luxo rival que agora controlaria os resorts de praia. Câmaras disparavam, colegas o elogiavam. Mas Sebastião se sentia tão vazio quanto os ecos de uma catedral depois que o coral parava de cantar. Ele ergueu o copo novamente e forçou um sorriso. Para novas alturas, ele proclamou em voz clara. Ele saboreou o sucesso. Cada gota polida, requintada, inebriante. Mas com ele veio um vazio familiar, aquele vazio silencioso que nenhum elogio conseguia preencher. Em sua solidão, os elogios se tornaram papel de parede, cobriam as paredes, mas nunca aqueciam o ambiente. Na verdade, ele havia tido sucesso na caçada. Mas, uma vez que a vitória foi sua, restava apenas uma pergunta incômoda: o que vem a seguir? Ele se afastou do horizonte. Modelos esvoaçavam pela sala como borboletas, chamando sua atenção. Ele assentiu brevemente, como se estivesse distante. Há muito tempo havia abandonado a ilusão de que glamour era felicidade. E então, em meio a um turbilhão de champanhe e smokings de grife, ele a viu. Isabela. A princípio, seu uniforme estava irreconhecível, uma blusa branca impecável, uma saia preta que esvoaçava conforme ela se movia, um avental justo sobre a barriga arredondada. Ela parecia deslizar, profissional e serena, mas a luz fraca revelava o cansaço que se instalara em seus olhos. Os mesmos olhos que antes brilhavam de riso quando ela estava ao lado dele agora estavam repletos de uma mistura de graça e desafio silencioso. Seu coração afundou, como uma rachadura desconhecida em sua armadura. Por um instante, a noite festiva se dissipou. A música silenciou. Até mesmo a conversa na sala se fundiu com um zumbido distante. Ele havia apenas a esposa que havia rejeitado, a mulher que havia destruído, a vida que havia abandonado. Ele sentiu algo repentino e agudo, culpa ou arrependimento, crescer em seu peito como uma nuvem de tempestade. Ergueu o copo de uísque em uma saudação sem entusiasmo. Como se estivesse se desculpando. Como ela ousa ficar ali, forte e determinada, carregando a vida que ele tirou dela. As lembranças voltaram à tona, o calor dos beijos dela tomando café tarde da noite. O jeito como ela cantava canções de ninar no quarto que ele nunca construiu. As lágrimas dela quando ele se recusou friamente a construir um futuro com ela. Ele se lembrou da dor na voz dela enquanto implorava por uma família. Ele ouviu a própria voz. Mais fria que uma aurora de inverno, um bebê estragaria tudo. O triunfo guiou cada passo seu. Mas agora ele se perguntava, qual seria o preço da vitória, sua própria humanidade. Uma brisa leve vinda do terraço aberto dissipou o calor sufocante do salão de baile. Ele terminou a bebida e sua garganta ardia mais do que a dor. Queria-se virar, convencer-se de que aquele encontro era apenas fruto da sua imaginação. Mas o olhar dela cintilou no dele. E ela congelou, como se estivesse congelada entre um suspiro e um sorriso que não ousava reprimir. Eram duas ilhas presas na mesma tempestade, ela agarrada a uma frágil esperança de vida renovada. Ele agarrado a uma frágil aparência de sucesso. Mas, naquela noite, essa aparência estava destruída. O garçom se aproximou e se desculpou, com licença. Senhor Mendoza, o senhor tem uma ligação.
Sebastian sentiu, retornando ao papel que havia aperfeiçoado. Mas, ao pegar o telefone, olhou novamente para Isabela, que já desaparecia na multidão de garçons. Seu coração apertou com a pergunta que não conseguiu mais conter. O que aconteceria se ele focasse em algo mais importante que o lucro, algo que ele antes achava que não precisava? E com esse pensamento ele seguiu em direção à saída, para a verdade que esperava do lado de fora da porta. Estivesse ele pronto para ela ou não? O ar da noite esquentou as bochechas de Sebastian enquanto ele entrava num táxi. Longe do brilho da gala e em direção a perguntas que não podia mais ignorar. Ele não planejara ir atrás dela. Não tinha planos para o futuro. Mas cada lembrança dela, cada eco de uma mulher a menos com quem se preocupar, agora queimava em sua mente como ácido. Em casa, sua assistente Carmen esperava no corredor. Prancheta na mão, uma pergunta silenciosa no olhar. Sebastian a conduziu pela escadaria de mármore. Cada degrau oco, retirando-se para seu escritório, cujas paredes estavam cobertas de troféus e manchetes de jornais emolduradas. Fechou a porta. Encontre tudo para mim, disse ele baixinho. Preciso da vida dela, do mundo dela. Os dedos de Carmen percorreram a tela. Em minutos, ela tinha um dossiê, Isabela Morales. Esposa de professor que virou socialite. Agora garçonete no Palácio de Cristal 5 noites por semana. Apartamento no Queens. 2 trabalhos de limpeza nos fins de semana. E lá está, o nome que consta no cartão do hospital. Ele hesitou, com o coração disparado. O contato de emergência dela. O dele. Ele afundou na poltrona de couro. A traição que temia não era dela, era dele. Ele pensara que se libertara ao partir. Agora percebia que a condenara a anos de luta, sozinha. Na noite seguinte, Sebastian entrou discretamente em um restaurante chique. Nada de Bentley, nada de Armani, apenas um casaco preto simples e o coração disparado. Ele escolheu uma mesa isolada na extremidade da sala VIP, longe o suficiente para observar os acontecimentos sem ser notado. A silhueta de Isabela surgiu na porta da cozinha. O avental amarrado. O cabelo preso naquele rabo de cavalo simples que ele outrora achara tão fofo. Ele a observou segurando uma bandeja de copos. As costas arqueadas sob o peso do bebê. Lembrou-se daquela noite em que ela esperara na chuva. Agarrada ao teste de gravidez que tivera medo de usar. Ela pousou os copos em frente à mesa e parou para recuperar o fôlego. Ele notou um leve tremor em suas mãos. Naquele momento, ele compreendeu a batalha que ela vinha travando 24 horas por dia, a náusea que a atormentava como uma traição. O cansaço que parecia pesar. O medo de que sua vida pudesse ruir novamente. Quando ela se virou, seus olhares se encontraram. Ela congelou, num lampejo de choque, humilhação e uma pergunta silenciosa: por que você está aqui? Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o jovem garçom chamou Sebastian. A mesa 4 precisa de um Chateau Petrus Vintage de 1998. Disse Sebastian em um barítono calmo. Ele a viu disfarçar a surpresa com um aceno educado. Cada passo que dava para trazer a garrafa parecia uma prova de sua coragem. No entanto, por trás da calma dela, ele viu uma dor que havia esquecido que existia, noites em que ela chorava sozinha. Rejeições de emprego que doíam mais do que qualquer acordo de divórcio. Visitas secretas a uma clínica do governo porque ela não podia pagar por atendimento particular. Ele se levantou e a seguiu à distância. Ela desapareceu pela porta dos fundos da cozinha, tirando o avental com as mãos trêmulas. Lá, em meio ao tilintar de panelas e ordens gritadas, Sebastian a encontrou encolhida em um banquinho. Sua própria ilha de exaustão. Isabela. A voz dele a assustou. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados de pânico e algo mais, esperança. Eu sei. Ele sussurrou. Ela estremeceu com a confissão na voz dele. Eu sei sobre o Diego. Os ombros dela ficaram tensos. Não vale a pena. Ele levantou a mão. Li os relatórios. Você foi traída pela segunda vez. Há 8 meses. Você descobriu que ele era casado. Você estava tentando proteger esta criança. O seu futuro. Ele lhe ofereceu dinheiro para mantê-lo aqui. Ela engoliu em seco, com os lábios trêmulos. Eu não precisava da sua pena. Não sou mais digno de pena. Disse ele, aproximando-se. Sou assombrado por fantasmas. Lágrimas turvaram sua visão. Você me abandonou quando eu mais precisei de você. Quando a única vida que eu tinha era aquela que você rejeitou. Ele se ajoelhou para encará-la. Eu fui um covarde. Estava obcecado em conquistar um mundo que não significava nada sem você e esta criança. Naquela cozinha silenciosa, a confissão dele pairava entre eles. Vulnerável e frágil. Ela, hesitante, estendeu a mão para ele. Porque agora? Ele fechou os olhos e as lembranças voltaram à tona, o riso dela. As lágrimas dela, a fé inabalável dela apesar da traição. Porque meu nome era o único que você podia chamar quando temia pela sua vida.
Ela olhou para ele, o peso daquela verdade martelando em seus ossos. Um nome não era apenas uma palavra em um formulário. Era uma tábua de salvação. Ele tinha sido sua tábua de salvação todos esses meses. Mesmo sem perceber, a chefe fez o pedido. O encanto se quebrou. Ela se levantou abruptamente, enxugando os olhos. Eles vão se surpreender, sussurrou. Ele assentiu. Certo, preciso consertar isso. Começando agora mesmo. Quando ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, o barulho de panelas e o zumbido de uma cozinha movimentada se tornaram o pano de fundo. Um mundo distante de suas salas de reuniões polidas e corredores de mármore. Sebastian parou na porta de La Piccola Itália. Uma modesta trattoria a 10 minutos do Palazzo di Cristallo. Sem corda de veludo. Sem manobrista uniformizado. Apenas uma lanterna bruxulenta e o leve aroma de alho no ar noturno. Seu coração batia forte com uma mistura de medo e esperança. Dois sentimentos que ele pensou ter deixado para trás quando a abandonou. Lá dentro, o brilho suave das lâmpadas Edison iluminava mesas rústicas e cadeiras descombinadas. O silêncio era um bálsamo comparado ao barulho da festa. Ele avistou Isabela em uma mesa de canto, vestida com uma blusa azul marinho simples de gestante e calça jeans. O avental havia sumido, o cansaço permanecia. Mas também sua dignidade silenciosa. Ela se levantou quando ele entrou, segurando sua bolsa de lona esfarrapada como um escudo. Seus olhares se encontraram do outro lado da sala. Naquele momento, ela viu o homem que um dia amara, sem smoking. Sem comitiva. Apenas um homem nu de arrependimento. Ele deu um passo à frente. Obrigado por terem vindo, disse ele baixinho. Ela o encarou com um olhar avaliador, observando-o subir e descer do seu peito. Os sons dos movimentos do bebê ecoando entre eles. 4 minutos de atraso, respondeu ela, e sua tentativa de humor fracassou. Ele sorriu incerto. Engarrafamentos. Eles se sentaram. O garçom colocou 2 copos de água com limão na frente deles, sem vinho. Sem pretensão. Cada gole era um voto de honestidade. Houve silêncio. Finalmente, Sebastian disse, sinto muito. Ela estreitou os olhos. Por quê? Por te deixar grávida. Sozinha, por colocar os negócios à frente da nossa vida juntos. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope. Este é o seu aluguel pelos próximos 6 meses. Pago anonimamente. Ela prendeu a respiração. Não preciso da sua caridade. Ele cerrou os dentes. Isso não é caridade. Isso é responsabilidade. O garçom anotou os pedidos. Ambos escolheram massa, simples. Tomate e manjericão. Nada sofisticado. Enquanto esperavam, Sebastian se lembrou de cada momento que perdera, o primeiro chute que ela sentira. As lágrimas que ela escondera quando seu segundo emprego mal conseguia cobrir a comida. As noites em que ela passara acordada, implorando por forças. Isabela olhou para ele, em conflito. Você apareceu agora, depois de me ver lutando. Sua voz era ao mesmo tempo acusatória e vulnerável. Ele se inclinou para a frente, com os olhos cheios de determinação. Vi outra luta, aquela dentro da minha alma. Pensei que poderia comprar uma saída para a culpa. Eu estava errado. Estou aqui porque finalmente entendi que o amor não é um troféu a ser exibido, é uma promessa a ser cumprida. Um arrepio a percorreu. Na penumbra, ele olhou para a curva da barriga dela, com admiração e desejo misturados. Posso? Perguntou ele baixinho. Ela assentiu. Ele colocou a mão na barriga dela e, juntos, sentiram a emoção de uma nova vida. Lágrimas brotaram em seus olhos. É real. Ela sussurrou. Ele é real. Sua própria voz vacilou. Mais real do que qualquer contrato que já assinei. A comida chegou. Tigelas fumegantes de macarrão que pareciam pratos comuns de restaurante. Mas tinham gosto de redenção. Comeram devagar. As palavras fluindo entre as garfadas, os medos dela em relação à maternidade. A promessa dele de aprender a ser pai. A franca admissão de que ainda a amava e sempre a amaria. A noite se arrastou, entremeada de risos sobre velhas lembranças e lágrimas por momentos perdidos. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade tremeluziam, não como troféus de conquista, mas como modestas testemunhas de um amor reavivado. Quando o garçom retirou os pratos, Sebastian se levantou. Posso te acompanhar até em casa? Ela hesitou, depois assentiu, sob o céu iluminado pela lua. Ele ofereceu o braço. Eles saíram para o ar fresco. 2 corações hesitantes, mas comprometidos com a jornada que os aguardava. Quando viraram a esquina, a voz de Sebastian sussurrou. E só ela conseguiu ouvir, desta vez, eu não vou a lugar nenhum. Isabela apertou a mão dele. E naquele toque ambos souberam que a parte mais difícil havia passado. O resto da jornada juntos estava apenas começando. Na primeira manhã, quando Sebastian acordou no quarto de hóspedes do apartamento de Isabela, olhou para o teto como se o estivesse vendo pela primeira vez.
A seda e o mármore de sua cobertura haviam desaparecido. Em seu lugar, havia um modesto teto caiado, pontilhado de pequenas rachaduras. No entanto, ele sentiu um calor que nunca sentira em nenhum escritório de canto. Levantou-se silenciosamente e encontrou Isabela na cozinha, preparando cuidadosamente uma bandeja de chá e torradas. O quarto do bebê ao lado era um amontoado de móveis sem pintura e brinquedos pela metade, seu projeto de fim de semana. Ela olhou para cima, surpresa e alívio estampados no rosto. Nada de terno Armani, nada de muros invisíveis de sigilo comercial. Apenas ele, de jeans e um suéter macio, sorrindo como um homem que finalmente ousar ter esperança. Durante aquele breve café da manhã, eles discutiram planos, o próximo ultrassom dela, a reunião do conselho dele e o frágil acordo que haviam firmado. Ele prometeu comparecer a todas as consultas médicas. Sem exceção, ela prometeu confiar nele novamente. Uma consulta de cada vez. 2 dias depois, Sebastian se viu em uma clínica pré-natal lotada, onde o cheiro de desinfetante se misturava à ansiedade. A sala de espera fervilhava de mães em vários estágios da gravidez. Ele apertou a mão de Isabela enquanto se sentavam em cadeiras de plástico. E os minutos se arrastavam sem parar. Ele observou o rosto dela se suavizar quando uma menininha passou correndo. Rindo, pela primeira vez, sentiu medo, não medo de fracassar no trabalho, mas medo de decepcioná-la. Quando a enfermeira finalmente o chamou, Sebastian se recompôs, olhou para o Dr. Ramires com novos olhos, não como um especialista contratado, mas como um defensor do milagre da vida. Observou cada detalhe, o leve tremor nas mãos do médico, a simpatia em sua voz, e sentiu-se grato por Isabela estar recebendo os cuidados que ele antes arrogantemente considerava indignos. De volta à casa, Sebastian sentou-se à sua mesa e escreveu um e-mail para a gerência: vou trabalhar remotamente pelo resto do mês para apoiar Isabela e nosso bebê. Ele fez uma pausa antes de clicar em enviar, com o coração disparado ao pensar no impacto sobre os acionistas, mas soltou um suspiro silencioso e apertou o botão. Algumas horas depois, a notícia vazou online: Mendoza perderá reuniões importantes devido a circunstâncias familiares. Manchetes zombavam de sua moleza. Tweets questionavam sua liderança. Ele sentia o velho pânico, prazos de negociação, impaciência dos investidores, mas se lembrava do vislumbre de vida no ventre de Isabela. Naquela noite, a diretoria ligou. Sebastian atendeu a primeira ligação. Sentado à mesa de jantar, com um cobertor de bebê sobre o ombro, ele os cumprimentou: desculpem a falta da reunião. Eu estava na clínica. A resposta deles foi imparcial: aguardamos sua presença. Sebastian. Ele fechou os olhos, e a imagem do filho recém-nascido lhe passou pela cabeça. Lembrou-se da promessa sussurrada que fizera quando aquele pequeno punho apertou seu dedo pela primeira vez: eu não te deixarei. Ele se recompôs: senhores, receio que as prioridades tenham mudado. Vou continuar trabalhando, remotamente e com total dedicação. Mas minha primeira responsabilidade é minha família. Se isso for crucial, que assim seja. Silêncio. Então uma voz: entendido. Ele expirou, sentindo alívio e determinação. Chega de se esconder atrás de títulos. Chega de tentar igualar valor a lucro. Nos dias que se seguiram, ele aprendeu a atender ligações às 3 da manhã enquanto Isabela amamentava, a cantar canções de ninar que antes considerava sentimentais e a trocar fraldas seguindo tutoriais duvidosos do YouTube. Cada momento constrangedor o convencia de que a paternidade não era uma função que pudesse dominar em um fim de semana, mas um compromisso diário, um ato de devoção. Certa tarde, ele viu seu filho Mateu passeando, estender a mão para o seu rosto. O olhar da criança não se desviava do seu rosto. E Sebastião sentiu uma imensa sensação de significado. Aquela pequena vida dependia da sua presença, do seu amor, da sua decisão inabalável de ficar. Naquela noite, deitado ao lado de Isabela, com a criança respirando suavemente entre eles, ele sussurrou na escuridão: eu estou aqui. Eu escolho isso. Eu escolho nós. E pela primeira vez na vida, ele realmente quis dizer isso. O mundo de Sebastian se reduzia às paredes brancas e estéreis da sala de parto e ao ritmo frenético da respiração de Isabela. Cada contração trazia um momento de terror, lembranças da noite em que ele partira, de promessas quebradas. No entanto, apesar de tudo, ele ficou, segurou a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, sussurrando palavras suaves de conforto que ele mal conseguia acreditar. Respire comigo, meu amor, pediu ele com a voz rouca. Estamos aqui juntos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, dor, medo e esperança, tudo entrelaçado. Nesse cadinho de trabalho, ele havia se livrado de toda a sua máscara de invencibilidade. O CEO havia desaparecido, o homem que a amava mais do que o dinheiro permanecia. Às 11h47 da manhã, veio o empurrão final.
O grito de Isabela ecoou em seu peito e, antes que ele pudesse reunir forças, outro grito perfurou o ar, o choro rouco e alegre do primeiro suspiro do filho. O tempo parou. O mundo lá fora congelou. Sebastian sentiu sua alma se abrir e uma onda de amor e admiração o inundou. Naquele momento, ele soube que nunca mais seria a mesma pessoa, para quem sucesso era sinônimo de solidão. Quando a enfermeira lhe entregou a tesoura, ele a pegou, tremendo, cuidadosamente, cortou o cordão umbilical que ligava seus erros e o sofrimento dela ao passado. A enfermeira colocou o bebê escorregadio e forte em seus braços. Ele olhou para o rosto minúsculo. Cabelos escuros emaranhados, olhos bem fechados, lábios trêmulos. Uma onda de emoção o invadiu, uma alegria tão profunda que turvou sua visão. Uma culpa tão forte que ameaçou engoli-lo. Ele beijou a testa de Mateu e sussurrou: "Eu nunca vou te deixar." Isabela estendeu a mão, com lágrimas de alívio e surpresa nos olhos. "Ele é perfeito", sussurrou. Juntos, formaram um círculo de 3. Uma nova e frágil unidade nascida da dor e da redenção. Naquele silêncio, Sebastian sentiu uma clareza lancinante. Poder não é nada sem alguém com quem compartilhá-lo. Riqueza não significa nada sem uma família para proteger. 6 meses se passaram em um turbilhão de mamadas noturnas. Trocas de fraldas e canções de ninar desafinadas. Cada choro que antes o deixaria em pânico agora trazia apenas ternura. Ele aprendeu a linguagem dos arrulhos e o ritmo dos passos de um bebê. Descobriu que estar aqui agora, realmente aqui agora, era a maior conquista. Certa tarde, em sua modesta casa de campo, Sebastian sentou-se de pernas cruzadas no chão enquanto Mateu folheava um livro cartonado. Isabela observava do sofá, com um sorriso caloroso no rosto que rivalizaria com qualquer cerimónia formal. O telefone apitou, sinalizando um e-mail urgente. O negócio em Londres estava atrasado por várias horas. Sebastian olhou para a tela, seus velhos instintos despertando, mas então olhou novamente para o filho, que agora segurava um dedo gordinho sobre ela, como se estivesse contando momentos preciosos. Fechou o laptop com cuidado. "Isso pode esperar", disse ele, baixinho, mas com firmeza. "Estou exatamente onde preciso estar." Isabela estendeu a mão, e ele pegou Mateu nos braços, como se estivesse erguendo o mundo inteiro. O bebê arrulhou alegremente, e Sebastian riu, um som que não ouvia há anos. Naquele dia comum, ele encontrou um propósito extraordinário. A criança que ele jamais esperara tornou-se sua maior felicidade. A mulher que ele um dia traíra tornou-se sua companheira no sentido mais profundo. Sentados em um círculo de amor no carpete da sala de estar, Sebastian refletiu sobre a jornada de salas de reunião vazias para noites sem dormir. Ele já acreditara que a vitória era conquistar o mundo. Agora sabia que a vitória mais corajosa era permanecer, apesar do medo, da dor e da incerteza, para construir algo mais valioso do que ouro, uma família. Nos próximos anos, a história deles ecoará a verdade de que às vezes os maiores triunfos não vêm do que tiramos, mas do que damos, e das vidas que escolhemos manter escondidas.